Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Fala galera, na aula de hoje sobre geometria analítica, iremos abordar um assunto, posições relativas entre duas retas no plano, que são retas paralelas, retas concorrentes não perpendiculares, retas concorrentes perpendiculares e também encontrar o ângulo entre duas retas. Então, nesse primeiro exemplo, verifique a posição ocupada pelos seguintes pares de retas. Será necessário saber o conceito dessas retas. Por exemplo, o que é que vai definir se uma reta será paralela ou perpendicular ou não perpendicular? O que vai definir é o coeficiente angular. O coeficiente angular da reta 1, se for igual ao coeficiente angular da reta 2, isso quer dizer que essas retas elas são paralelas, elas não tocam entre si, por isso que são retas paralelas. Então, coeficiente angular 1 igual ao coeficiente angular 2, as retas são paralelas. Agora, se o coeficiente angular for diferente da outra equação, o que é que vai ocorrer? Eu tenho dois casos. Ou poderá ser retas concorrentes não perpendiculares ou retas concorrentes perpendiculares. Para que sejam retas concorrentes não perpendiculares, você vai perceber que não vai ser o inverso da outra, tá? Na hora que for fazer o exemplo, você vai perceber isso. Uma outra informação importante é que as retas concorrentes não perpendiculares têm um ângulo diferente de 90. Já as retas concorrentes perpendiculares têm um ângulo igual a 90 graus, por isso que é ortogonal. Aqui as retas concorrentes não perpendiculares podem ser chamadas também de retas oblíquas. Então vamos lá para entender um pouco mais sobre essas posições. Então eu tenho aqui duas retas. Imagine que eu tenho duas equações referente a duas retas. Será necessário encontrar o coeficiente angular da reta R e comparar com o coeficiente angular da reta T. Você aprendeu que o coeficiente angular, com base na equação geral, é menos A sobre B. Nessa ordem aqui, ó, eu tenho AX mais BY mais C igual a zero, que é a estrutura de uma equação geral. Então o A é o 3 e o B é o 7. Já posso montar a fórmula do coeficiente angular direto. Então, menos o A aqui vale 3 e o B vale 7. Na equação T, o coeficiente angular vai ser o 2, né, que no caso aqui representa o A. Então, 2. E embaixo, que é o B, vai ser o 4. Dá para simplificar, vai dar menos 1 sobre 2. O que foi que ocorreu aqui? O coeficiente angular da reta R é diferente da reta T. Então, posso afirmar que essas duas retas, elas são retas concorrentes não perpendiculares. Por quê? Porque elas são diferentes. E por que não é esse caso? Porque nesse caso aqui, vai ser o inverso uma da outra. Você vai perceber nos exemplos, tá bom? Então, já posso afirmar que são retas concorrentes não perpendiculares. Não perpendiculares. Na letra B, mesmo esquema. O que é que eu vou fazer para observar a posição dessas retas? É o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta 1, que é essa primeira equação, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Então, pela fórmula é menos A sobre B. Menos 18 sobre 6. Dá para dividir, vai ficar menos 3. Coeficiente angular da reta 2 vai ser menos 9 sobre 3, que vai dar menos 3. O que foi que ocorreu aqui? O coeficiente angular da reta 1 é igual ao coeficiente angular da reta 2. E se isso ocorrer, quer dizer que essas retas elas são paralelas. Então, essas duas retas são paralelas. Já encontrei. A partir de quê? Analisei a partir do coeficiente angular. Mesmo esquema eu vou fazer para a letra C. Substituindo no lugar de A o 5,
no lugar de B por 9. Então, tem aqui o coeficiente angular dessa primeira reta. Vou fazer o mesmo esquema para o coeficiente angular da reta 2, que vai ser menos 18 sobre menos 10. Menos com menos, você já sabe que vai dar mais. Dá para simplificar aqui por 2, vai ficar 9 sobre 5. O que foi que ocorreu aqui, professor Tony? Observa que aqui eu tenho um sinal contrário e que um é o inverso do outro. Ó. Se isso ocorrer, sinais contrários, e um é o inverso do outro, chamamos de inverso simétrico. Se é inverso simétrico, isso é característica de duas retas concorrentes perpendiculares. Então, concorrentes perpendiculares. É essa letra C. Valeu? Exemplo 2. Calcula a equação da reta R, que passa pelo ponto A e é paralela à reta T. Olha a informação no contexto da questão. É paralela. Tenho duas retas que são paralelas. Se são paralelas, isso quer dizer que o coeficiente angular da reta 1 é igual ao coeficiente angular da reta 2. Ou seja, nesse caso aqui, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta T. Eu quero encontrar a equação da reta R. Já tenho a equação da reta T. Então, vou começar por ela aqui, encontrando esse coeficiente angular, porque o coeficiente angular da reta T é o mesmo coeficiente angular da reta R por conta dessa informação. Então, coeficiente angular da reta T vai ser menos A, lembra que é o 18 aqui na ordem, sobre B. Menos com menos dá mais, 18 por 2 dá 9. Já tenho o coeficiente angular, já tenho o ponto que passa por essa reta, agora é só construir a fórmula. Vamos lá então, já tenho o coeficiente angular da reta R, que é o mesmo, e já tenho o ponto que passa lá nessa reta. Se já tenho o coeficiente angular, já tenho um ponto, eu posso muito bem descobrir a equação reduzida da reta a partir da fórmula da equação reduzida, essa que é mx mais n. Poderia utilizar também a relação fundamental. Você vai escolher a melhor fórmula para desenvolver. Então, substituindo aqui no lugar de x e y, vai ficar menos 4 igual a 9, que é o coeficiente angular, vezes menos 3. E o que está faltando para montar a equação é só o n, né, que é o coeficiente linear. Então, menos 4, isso aqui vai dar menos 27, mais n. Passou para lá, vai positivo, então n é igual a menos 4 mais 27, que é igual a 23 positivo. Já tenho um coeficiente angular, já tenho um coeficiente linear, então a equação da reta R vai ser nessa ordem aqui, y é igual a m, que é 9, 9x, mais n, que é o 23. Essa é a equação reduzida. Se fosse para encontrar a equação geral, é só dar uma organizada, passar todos para um único membro e fazer a igualdade a zero e finalizou também. Então, vou passar o y para lá para deixar no formato de uma equação geral. Está aqui a equação reduzida e a equação geral da reta R, que é o que a questão está pedindo. Valeu? Exemplo 3. Calcula a equação da reta R que passa pelo ponto A e que é perpendicular à reta R. A questão está afirmando que é perpendicular. Se é perpendicular, é esse caso aqui do inverso simétrico, né? Lembra lá da historinha do inverso simétrico? Eu vou ter o quê? Um coeficiente angular igual ao outro, porém invertido com o sinal oposto. Como assim? Ainda não entendi. Então vamos lá. Encontrando o coeficiente angular da reta T, vai ser A pela fórmula e o B, que é 4. Encontrei o coeficiente angular da reta T. Se já sei que ela é perpendicular, se ela é perpendicular, o outro vai ser o inverso simétrico, ou seja, o coeficiente angular da reta R que eu quero encontrar vai ser o inverso simétrico desse. Então, o coeficiente angular da reta R
vai ser o inverso. Se é 1 sobre 4, o inverso vai ser 4 sobre 1, que vai dar 4. Simétrico, se é negativo, passa a ser positivo. Então, já encontrei o coeficiente angular da reta R. Mais uma vez, inverso, vou inverter. Então, vai ficar 4 sobre 1, que vai dar 4. Simétrico, porque altera o sinal. Se é negativo, passa a ser positivo. Então, já tenho aqui o coeficiente angular da reta R e já tenho o ponto A que passa por essa reta. Só falta agora encontrar o coeficiente angular para montar a equação. Então, vou aplicar na equação reduzida, que é essa aqui. Y eu já tenho, que é 5. M é o coeficiente angular. X vai ser 2. E quero descobrir N. 5 é igual a 4 vezes 2 dá 8, mais N. Passou para o outro membro, vai negativo. 5 menos 8, isso vai dar menos 3. Já encontrei o coeficiente linear dessa equação e já tenho o coeficiente angular. Agora é só montar a equação. A equação reduzida para a reta R, que é a que eu quero encontrar, vai ser M, que é 4x, menos 3, que representa o N. Essa é a equação reduzida. Se quer encontrar a equação geral, é só passar todos para um único membro. Então, passando o y para lá, ele vai negativo, igual a 0, e acabou a questão. Já encontrei a equação reduzida e geral da reta R, que era o que a questão está informando, por ser perpendicular. Lembrando, perpendicular, elas estão cruzando, né, tocando um único ponto, e como é perpendicular, é o inverso simétrico. Valeu? Exemplo 4. Calcule o ângulo formado entre as seguintes retas. Tendo duas retas e quer saber que ângulo é esse. Então, a fórmula para calcular o ângulo entre retas é essa fórmula aqui. Tangente é igual a M2 menos M1 dividido por 1 mais M2 vezes M1. Essas duas barras representam aqui um módulo, já que não poderá ser negativo. Então, nesse caso, vou encontrar primeiro o coeficiente angular da reta 1. Lembrando na ordem A, B e C, que é a estrutura de uma equação geral da reta. Então, a fórmula é menos A sobre B, vai ficar menos 2 sobre, quando não aparece aqui é 1. Então, vai dar menos 2. O coeficiente angular da reta 2, mesmo esqueminha, a fórmula menos A sobre B, eu já sei quem é A, menos 3, sobre menos 1, menos com menos jamais, vai dar 3. Então, já encontrei o coeficiente angular da reta 1, já encontrei o coeficiente angular da reta 2, irei aplicar na fórmula, né? Tangente do ângulo, que é o ângulo que eu quero encontrar formado entre as duas retas, é o módulo de M2, então 3, menos o M1, que é menos 2, dividido por 1 mais M2, que é 3, vezes o M1. Então, substituí bonitinho, organizei. Agora vou calcular. Tangente de alfa é igual, menos com menos dá mais, vai dar 5. Primeiro multiplica aqui embaixo. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 com mais 1 dá menos 5. Isso aqui vai ser igual ao módulo de menos 1 e o módulo de menos 1 é 1. Então, qual é a tangente? Qual é o ângulo da tangente? Em que naquela tabela de ângulos notáveis representa 1. Se você lembrar, isso representa um ângulo de 45 graus. E aí, finalizou a questão. Lembrando, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1 e tangente de 60, raiz de 3. Exemplo 5. Calcule o valor de K de forma que as retas R1 e R2 sejam concorrentes não perpendiculares. Para que sejam concorrentes não perpendiculares, o coeficiente angular da reta 1 tem que ser diferente da reta 2. Então, o primeiro passo é encontrar o coeficiente angular de cada uma equação. Então, o coeficiente angular da reta 1 vai ser o A, né, nessa ordem, ó, A,
B e C. Então vai ser menos 2K mais 6 dividido por 12. Coeficiente angular da reta 2, nessa mesma ordem, A, B e C, vai ser menos 8 sobre 6. E claro, vou usar a definição, né, que o coeficiente angular é diferente do outro. Então, fazendo essa definição aqui, vai ficar menos 2K, fazendo o jogo de sinal, menos 6 sobre 12 é diferente de menos 8 sobre 6. E aqui vou fazer meios por extremos. Vou fazer meios por extremos aqui. Então vai ficar assim. Menos 2K menos 6 vezes 6 vai dar menos 12K. Menos 6 vezes 6, menos 36, diferente de menos 96. E vou continuar aqui. Menos 12K, já vou passar o 36 para lá, é diferente de menos 96 mais 36. Menos 12K é diferente, subtraindo vai dar 60 negativo, né? Deixa eu só dar uma organizada, menos 60. Se está multiplicando, passa dividindo, então K tem que ser um valor diferente de 60 por 12. K tem que ser diferente de 5. Essa é a solução para esse exemplo 5. O valor de K pode ser qualquer valor diferente de 5, por conta da condição para que não seja perpendicular. Valeu?